Olá, gente. Hoje estou no cenário aqui, como vocês podem ver, infantil, mas como é inverno aqui, hoje o dia tá nublado, esse é o cômodo mais luminoso da casa, né? E vai ser aqui mesmo, mas o que importa é o conteúdo. Algumas pessoas me pediram para falar um pouco sobre o sistema educacional aqui da Itália. Se ele é muito diferente do Brasil, ou se aqui na Sardenha é diferente do resto da Itália, e por quê, né? Curiosidades, quais são as matérias extracurriculares, enfim, eu vou falar desde o período da creche, né, ou do asilo nido, como é chamado aqui, até o ingresso às universidades. Então, assim, gente, fiz uma colinha, porque é muita informação. Então, para quem tem interesse no assunto, fica aí comigo até o final, porque a gente vai fazer todo o percurso, desde a creche até a entrada na universidade. Então, as etapas aqui na Itália, basicamente, são de 0 a 3 anos, creche ou asilo nido. Não é obrigatório, tá? Escola da infância ou escola materna, vai dos 3 aos 6, também não é obrigatório. Então, se você estiver vindo do Brasil com um filho de 5, 6 anos, você não vai precisar provar que ele frequentou a escola no Brasil, porque até essa idade, escola aqui não é considerada obrigatória. Escola primária, aí já é de obrigatória. Escola secundária ou a média. Depois vem a escola secundária de segundo grado ou a superior, que vai dos 14 aos 19. Então você vê aí, são 5 anos de escola superior, que seria o nosso ensino superior, o nosso colegial, né? No meu tempo, não sei se chama assim ainda. 5 anos. E essa etapa, ela é muito diferente da do Brasil, gente. E eu vou chegar lá e vocês vão ver que interessante. E depois tem a universidade, né? Normalmente, os italianos ingressam na universidade logo após o final da escola superior, já no ano seguinte. Muito parecido com a gente aí no Brasil, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre o asilo nido, a creche, quem tem bebê, quem vai chegar na Itália com bebê, com criança pequena. Então, de novo, o asilo nido, ele não é obrigatório. Ele pode ser público ou particular. Mesmo o público, ele não é 100% gratuito. Como? O valor que você paga por mês pela mensa, né, principalmente como que fala? Pela comida que seu filho vai comer ali, pelas refeições, ele é baseado na renda familiar, no ISE dessa família. Então, cada família vai pagar um valor, mesmo se a creche for pública, tem um valor a ser pago. As vagas são limitadas nesses asilos nidos públicos e a espera pode ser longa. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Quando eu cheguei aqui na Sardenha, o meu filho menor, ele tinha 1 ano e meio. E a gente optou por colocar ele num asilo nido. Aqui onde eu moro, no meu comune, não tinha um asilo nido público. Ou não tinha vaga, não me lembro muito bem. E a gente encontrou esse particular. A mensalidade era um pouco salgada, gente. E acredito que em toda a Itália é assim, creche custa caro na Europa. Era em torno de 400 euros, com alimentação inclusa, e não era horário integral. Ele entrava por volta das 8 e saía tipo 1h30. Porém, entretanto, todavia, a parte boa é que eu recebi um auxílio do governo, e acredito que esse auxílio tenha em toda a Itália. Em alguns comunes pode ser maior ou menor, enfim, mas então vamos agora para a escola materna, que é onde está o meu filho no momento, de 5 anos, esse que começou aqui o percurso na creche.
Também não é obrigatória, mas a maioria das crianças frequentam, porque ela é além, né, de ter toda aquela história dos pais que precisam trabalhar, ela prepara muito bem a criança para o primeiro ano, para a escola elementar. Ela é pública, 100% pública, porém, né, sempre tem um porém, as refeições, né, a merenda escolar, ela é paga. Pode parecer estranho, eu achei um pouco estranho no começo e ainda acho, né, porque, enfim, né, no Brasil, quando a escola é pública, os pais não precisam pagar a merenda. Mas aqui se paga e também é baseado na renda familiar. Então, assim, pode variar de 1 euro ao dia a 3, 3,50, 4, enfim, fica nessa média aí. Então, é muito importante, o foco da escola materna é socializar, ensinar autonomia para as crianças e o desenvolvimento da linguagem. São esses 3 focos principais. E eu confirmo, eles têm, né, pelo menos na escola do meu filho, eles têm uma caderneta, né, caderneta que chama, de notas, e as notas são basicamente essas, né, se as crianças estão socializando bem, se elas estão se expressando bem. Então, a cada semestre a gente recebe esse livrinho com as notas das crianças. O uniforme, ele começa, pelo menos no meu caso, começou na escola materna. Tem 2 uniformes, né? Como tem verão aqui muito quente e o inverno pode ser bem frio, são 2 tipos de uniforme. Então, tem a camisetinha pro período quente, e no período mais frio tem o famoso grembiule, gente. Que isso é uma coisa que eu só vi aqui na Itália, e eu acho fofo, mas ao mesmo tempo tão ultrapassado. Mas eu vou tentar colocar uma foto aqui, em algum lugar aqui, dos meus filhos com o famoso grembiule, que é esse avental aí. Horário, o meu filho vai a escola abre o portão às 8 e fecha às 9, então eu tenho esse intervalo para levar ele. Eu não preciso levar num horário exato. Então eu tenho esse gap aí de 1 hora para ele entrar na escola. Saída também tem essa flexibilidade, o portão abre das 3h30 às 4. E aí também é outra curiosidade, aqui na Itália não tem período da manhã, da tarde e da noite, como tem no Brasil. Aqui todas as escolas são somente no período da manhã. Não existe estudar de tarde, muito menos estudar à noite. Então agora vamos para a escola primária. Escola primária, aonde está o meu primeiro filho mais velho, que tem 9 anos. Quando a gente chegou aqui na Itália, ele ia ingressar no primeiro ano. Ele tinha 5 para 6 anos, que é a idade, né, que a criança entra aí na escola elementar. Então, eu tô participando, assim, completamente desses percursos, do começo ao fim. Aqui começa a escola obrigatória. Então, se você tá vindo do Brasil, tente fazer esse cálculo, né, da criança vindo até os 6 anos para ela poder já ingressar na escola primária, que começa em setembro, tá? Não é janeiro que nem no Brasil, mas eu vou falar sobre isso também. Horários de manhã. Então, no meu caso, ele entra já um horário fixo, eu não tenho mais aquela flexibilidade, aquela janela de horário. Então, meu filho entra às 8 e sai às 2. Na escola que ele estuda não tem a opção de integral, que iria até às 4h30, mas algumas escolas têm essa opção de horário integral e aí eles almoçam na escola.
Quando tem essa opção de, né, deles ficarem até as 4, 4h30 na escola, aí tem a merenda e também é paga baseado na renda familiar. A mesma história. Quando a família tem uma renda muito baixa, ela pode sim receber isenção total do pagamento da merenda, gente. Bem democrática assim a coisa, tá? Uniforme, mesma coisa, verão, camisetinha, inverno, grembiule. Aqui, como eu moro num comune super pequeno, super fechadinho, todas as escolas aqui, elas fazem parte do mesmo complexo. Então, a camisetinha que eles usam lá na escola materna vai com eles até o final da escola primária. A mesma camiseta. Matérias. Então, aqui começa mesmo as matérias de verdade. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Mochila pesadíssima. Vamos lá. Italiano, matemática, ciências, história e geografia, inglês desde o primeiro ano, artes, música e educação física. Gente, essas são as matérias, tá? Logo no início. Tem também ensino de religião católica. Ela não é obrigatória, os meus filhos não fazem, nós optamos por eles não frequentarem. Então, na aula de religião, eles fazem uma matéria alternativa com uma professora que fica ali só para ele, no caso. Desenha, lê, enfim, passa essa 1 hora ali fazendo alguma outra coisa. Então, não é obrigatória a religião. Os professores, tá? Na escola primária, tem 1 ou 2 professores principais e eles abrangem aí essas matérias. Porém, tem alguns professores que são específicos para cada matéria, tipo matéria de música, talvez o de inglês vai ser diferente, educação física, e também tem o famoso, né, professor de sostenho ou professor de apoio para crianças que têm necessidades especiais, TDAH, autismo ou qualquer outra aí necessidade. Então, esse professor de sostenho, ele deve ser requisitado pelos pais, né? Assim que os pais tiverem algum diagnóstico, e ele acompanha o aluno durante aí todo o ano, integralmente ali, ele fica com esse aluno, no máximo ele vai atender 2 alunos, mas normalmente é um professor para um aluno. Ponto positivo para a Itália, tá, gente? Nessa minha pesquisa, eu fiquei sabendo que a Itália, ela é referência em inclusão escolar. Olha que legal. E eu confirmo porque eu vejo muito isso aqui, tá? E olha que eu moro num comune super pequenininho, eu moro na Sardenha, tá? Que não é aí muito famosa, né, pelo ensino educacional, como em outras regiões da Itália, como a Emília-Romana, por exemplo. Mas eu vejo muito isso da inclusão na escola, do apoio dos professores e dos temas que eles trazem sempre, fazem trabalhos e desenhos sobre o tema, muito legal. Escola secundária ou a média, que daí é dos 11 aos 14 anos. Daqui a pouco meu filho vai pra média, gente. Que também, graças a Deus, é aqui do lado da minha casa. Então a minha casa tá aqui e as escolas circundam a minha casa. E quando começa a média, normalmente é quando as crianças começam a ir sozinha pra escola. Que vai ser o caso do meu filho, dos meus filhos, né? E dos amiguinhos dele. Então eles vão se encontrar, eles vão sozinhos pra escola, o que eu acho maravilhoso. Eles terem essa liberdade, assim, de ir e vir. Obviamente, quando a média é perto da sua casa, né? Você tem a sorte de ter escola média perto da sua casa. Então, aqui, na escola média, o nível de exigência já aumenta, tá, gente? O ensino aqui, ele é puxado.
As matérias são italiano, matemática, história e geografia, inglês, uma segunda língua estrangeira, que normalmente é francês, tecnologia, música e educação física. Só que tecnologia meu filho já tá tendo na escola primária, não sei se eu tinha falado isso, estava lá na lista, mas, enfim, a tecnologia tem aqui também. Ensino da língua sarda. Eles ensinam a língua sarda na Sardenha, gente, que é uma língua, não é um dialeto, tá? Algumas escolas eles ensinam, por exemplo, na escola materna do meu filho, eles têm, né, no currículo ali uma aula de sardo. Não é nada assim, tipo, né? Até porque eles são pequenininhos, mas eles passam por essa matéria assim. E aqui, em algumas escolas superiores, eles ensinam a língua sarda assim, tá? Não é obrigatório, pode aparecer, né, como um projeto cultural ou extracurricular, e também depende da escola e do comune, tá? Eu não sei se aqui na média vai ter sardo, eu adoraria que tivesse. Os horários. Os horários é de segunda a sexta, sempre de manhã, tá? Não diferencia muito da escola elementar. E pode ter aula aos sábados. Em algumas escolas tem aula aos sábados. Polêmica, greves, famoso shopperon. Gente, tem muito aqui. Tem shopperon que a gente nem sabe do que é, mas de repente fica sabendo de um dia para o outro que amanhã pode ser que tenha shopperon. Até hoje eu não consigo entender esse conceito de greve, que você nunca sabe ao certo se realmente vai ter ou não. Ninguém pode falar se eles aderiram à greve ou não. Os professores não podem falar, é surpresa. Então você leva o seu filho num dia que tem, como eles chamam que, enfim, esqueci, mas pode ser que tenha shopper no dia 11 e 12. Você vai receber uma circular lá no aplicativo da escola. Também aí, ó, escolas têm um aplicativo onde tem as notas dos seus filhos, onde tem recado dos professores, onde tem todas as circulares com informações importantes referentes ali ao seu filho e à escola em si. Tem aplicativo, eu não sei como que é no Brasil, as escolas públicas, se elas já trabalham com essa tecnologia. Mas aqui trabalham. Então, quando vai ter essa greve, né? Eles mandam uma circular falando: amanhã, ou dia 15, ou dia 19, pode ser que tenha um shopperon. Ok, o que você faz? Nada. Você leva a sua criança como se nada tivesse acontecido, e ali na hora, no momento da entrada, você vai descobrir se os professores aderiram ao shopperon ou não. As crianças rezam, né? Para que tenha o shopperon, os pais não. E é isso, aí você descobre só na hora, você vai ter que trazer seu filho embora para casa e se virar, né? Porque como que você vai, né? Os pais trabalham e vai deixar o filho com quem? E se não tem vó perto e babá. Enfim, gente, é um caos. Mas é importante falar que aqui tem esse negócio de shopper. Até escrevi aqui, ó, as greves. As greves de professores e transportes são relativamente comuns na Itália. São comunicadas com antecedência, mas não é confirmado se vai ter ou não. Eles comunicam que pode haver a possibilidade de ter uma greve. A escola permanece aberta e não há garantia de aula. Em crianças menores, os pais precisam buscar se não houver professores suficientes, tá? E se for escola média, eu acho que daí a criança já pode sair sozinha da escola. Então, vamos agora entrar para a escola superiore, né? O que seria o nosso ensino médio. Aqui começa dos 14 e vai até os 19. É um longo período aí de ensino médio. E aqui é uma etapa que, pela minha experiência, né, que eu fiz o ensino médio no Brasil,
ele é muito diferente do Brasil. Tem atenção aqui. Aos 14 anos, o aluno ele já precisa escolher o tipo da escola que ele quer frequentar. Como assim? Aqui, o ensino médio, o ensino superior, desculpa, ele se diferencia em diversas escolas. Não é as crianças, né, os adolescentes, eles não aprendem a mesma coisa todo mundo. Eles escolhem a escola que ele quer frequentar baseado nos seus interesses, o que eu acho muito bom e o que funcionaria muito melhor pra mim. Tipo, não escolheria nada que tenha exatas, por exemplo. Então, são as opções: o liceu clássico, o científico, o linguístico, o artístico e o de ciências humanas. Então, cada um ele abrange, tá? Ele tem as suas aí prioridades, eles abrangem matérias diferentes, experiências diferentes. O linguístico, por exemplo, o foco dele é em línguas, como se fosse letras no Brasil. E também tem os institutos técnicos, que seria aí um SENAC no Brasil, talvez. Aí que tem economia, turismo, informática, eletrônica. Aqui na Sardenha é muito ligado ao turismo e agricultura. Tem um instituto técnico aqui perto de casa, que é um instituto agrícola, e é onde os alunos aprendem a cuidar do campo, a fabricar queijo, a fabricar mel, a fabricar vinho. Então, assim, eu acho muito legal. Se eu estudasse aqui, se eu tivesse feito o ensino superior aqui, eu teria escolhido essa escola, com certeza. Pública, tá, gente? Tô falando aí, tudo que eu falei até agora é ensino público. Então, esse instituto, muito parecido com o SENAC no Brasil, o SENAI, ele é mais prático e voltado ao mercado de trabalho, né? Então, tem aí, é mais voltado à gastronomia, hotelaria, serviços, a mecânica, a agricultura, como que fala? Agronomia, né? Que é esse que eu falei que tem aqui perto da minha casa. E os liceus clássico, linguístico, científico, ele é mais já voltado para o ensino universitário. As aulas ao sábado é muito comum nessa etapa. Não são todas as escolas que aderem, mas é muito mais comum do que... É muito mais comum ter aulas ao sábado do que não ter. E basicamente essas são as etapas, gente. Então aí, ó, é longa, vai até os 19 anos de idade, pode começar do zero, né? Curiosidades. Aí no Brasil a gente tinha cantina, né? Além de ter a merenda ali, a comida na escola pública, a gente tinha a cantina, que eram as lanchonetes dentro da escola. Aqui não tem. Nem escola superior, em nenhuma das escolas, em nenhuma etapa, não tem barzinho dentro da escola para comprar a merenda. Não sei se no Brasil ainda tem, gente, me falem, mas na minha época tinha e a gente comprava R$1 em bala. Salgadinho, ai. Enfim, eu acho que até é melhor não ter, porque o meu filho ele não teria nenhum controle. Como que eu vou escolher a escola para o meu filho, né? Então, normalmente, você escolhe baseado onde você mora, né? Uma escola que seja perto, que faça parte do seu comune. Quando tem mais de uma opção, normalmente aqui na Itália eles fazem o Open Day, que é 1 ou 2 vezes ao ano, antes de começar, né, o ano escolástico, normalmente em janeiro, dezembro, janeiro, eles abrem a escola no intuito de mostrar a escola, ou quase vender a escola para os pais, né? E aí você pode ir visitar a escola nesse dia. Normalmente eles fazem trabalhos com os alunos, onde cada aluno, cada classe mostra um trabalho de o que eles aprenderam durante o ano. Enfim, gente, eles vendem a escola ali de uma maneira muito legal. E eu fui esse ano em 2 Open Day, que são as 2 escolas aqui de primeiro ano, né, de ensino fundamental,
que o meu filho vai começar em setembro, então eu quis ver as duas opções, mesmo sabendo que ele vai na escola que o mais velho tá, mas eu quis ver a outra para ver como é que era. Muito legal, os alunos super focados ali em mostrar a escola, os professores super orgulhosos, é muito legal esse dia, famoso Open Day. Então, a família pode visitar a escola, conhecer professores e estrutura da escola, entender o processo pedagógico, né? E isso ajuda o aluno a escolher, né? Você pode levar seu filho e ele mesmo te ajudar ali na escolha da escola. Férias escolares, diferente da do Brasil, muito diferente, gente. Aqui tem as férias de verão que duram 3 meses. 3 meses. Que é o pesadelo de todos os pais. Ela vai de junho a setembro, tá? Nesse período, muitos lugares abrem aí colônias de férias, que é a nossa salvação. Então, a gente acaba já pesquisando colônias de férias e coloca as crianças lá no verão. Tem colônias de férias até na praia, então você leva o filho na praia, ele fica lá com um grupo de monitores e passa o dia inteiro lá. Tem férias no Natal também, e dura cerca de 2 semanas. Tem férias na Páscoa, que dura 1 semana, e tem os feriados nacionais e regionais, né? Aqui na Sardenha tem os feriados um pouco diferentes do resto da Itália. Universidade, né? Eu ainda penso em fazer a universidade aqui na Itália, tá? Minha segunda universidade. Não sei, vamos ver, quem sabe. Aí tem pública ou privada. Muito mais pública do que privada, mas ultimamente aí tem surgido bastante universidade privada, principalmente depois da pandemia teve também o surgimento das universidades online. A maioria das universidades é pública, não é 100% gratuita, é sempre baseada na renda familiar, então sempre alguma coisinha você vai pagar, a não ser que você tenha isenção de 100%. Tem cursos de acesso livre, ou seja, você não precisa prestar um vestibular para entrar. Normalmente são os cursos menos requisitados. Então, você fez a sua inscrição, é certo que você vai ser admitido naquele curso. Tem os cursos de acesso fechado, como medicina, enfermagem, odonto, arquitetura. Daí a prova ela é nacional. E a classificação é baseada na nota e número de vagas, bem parecido com a do Brasil. Na Sardenha existem 2 universidades, que é a Universidade de Cagliari e a de Sassari. Tem medicina, enfim, gente, é uma universidade bem grande essa aqui de Cagliari, tá? É isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, como eu tinha falado lá no começo, mas é cheio de informação. Se vocês tiverem mais dúvida, escrevam aqui. Compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês conhecem, que estão planejando se mudarem para a Itália com crianças. Esse é o percurso aqui, o percurso completo das escolas aqui na Itália e aqui na Sardenha. Se você está pensando em vir para cá, essas informações são muito importantes, principalmente porque você não pode perder o momento de inscrição do seu filho na escola. Então, gente, as inscrições aqui normalmente é no período de janeiro, para o aluno que vai começar a estudar em setembro, porque o ano letivo aqui, diferente da do Brasil, começa em setembro. Então, inscrição em janeiro, para o seu filho começar a estudar em setembro. A inscrição pode ser feita online, que foi o meu caso. Eu fiz a inscrição lá quando eu morava no Brasil, já fiz a inscrição aqui para a Itália. Só que você tem que ter a possessão, você tem que possuir alguns documentos aí importantes. Se você quiser, no próximo vídeo eu posso falar mais da adaptação das crianças estrangeiras na escola. Eu vivi isso em dobro. E como funciona a matrícula passo a passo, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz minha colinha, eu me dediquei, então deem valor a esse vídeo, tá? Não reparem no cenário. E nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!